Graça e paz, amados, mais uma vez. Nós vamos ficar de pés nesta hora, em nome de Jesus, e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Vou pedir que algum irmão me empreste aí o relógio, para que eu possa acompanhar aqui as horas, a fim de que isso não vire uma vigília, amém? Muito bem. Então, abramos nossas Bíblias em Mateus 19 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Glória a Deus. Muito bem. Esta é uma quinta-feira, não é? É o nosso culto de doutrina. Nós estamos estudando a Bíblia, especificamente o Novo Testamento. Estamos estudando o Evangelho segundo Mateus. Já estamos aqui no capítulo 19. Hoje leremos do versículo 1 ao versículo 12. Já iniciamos o estudo sobre esse tema semana passada. O tema é divórcio, e daremos continuidade hoje, na certeza de que o Senhor falará conosco, amém? Ele nos dê entendimento sobre esse tema. Eu quero também saudar os queridos internautas que nos acompanham, os queridos amigos e irmãos que nos acompanham o pastor Emerson Dantas, e também no Facebook, Emerson Dantas de Roberta. Deus os abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amados, vamos ler a palavra do Senhor. O subtítulo aqui na minha Bíblia é Acerca do Divórcio. Acerca do divórcio, ok? E assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da terra, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ou é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Amém, queridos? Podemos assentar em nome de Jesus. Nós estamos assim estudando, ainda sobre o divórcio, e o texto hoje é Mateus 19, de 1 a 12, e nós sabemos que esse tema é de certa forma complexo, mas quando nós começamos a estudar, nós percebemos que a resposta está clara acerca do casamento lá no Gênesis, e Jesus relembra isso para nós, muito embora, não é? Moisés ele vai conceder uma concessão, não é? Quando ele permite a carta de divórcio, não é isso? E Deus ele vai dizer por meio
do seu filho, Deus Pai vai falar por meio do Deus Filho, que ele concedeu por causa de quê? Da dureza do nosso coração. Versículo 1 diz assim: e aconteceu o quê? Concluindo Jesus esses discursos, Jesus vinha falando sobre perdão. Saiu da Galileia, o norte de Israel, e dirigiu-se aos confins da Judéia, o sul de Israel, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. A gente sabe que o tripé do ministério de Jesus era o ensino, não é? Eram os milagres, não é? Era a pregação, era o tripé do ministério de Jesus. Aqui ele continua curando pessoas, não é? Para deixar bem claro que ele era quem dizia quem o Messias. Versículo 2: e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. 3: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus, ele faz uma viagem longa, não é? Os fariseus se aproximam dele. Quem eram os fariseus? Eram doutores da lei, homens que conheciam profundamente a Bíblia da época, que era o Testamento. E nós sabemos que Jesus, ele já estava ensinando, já estava pregando, já estava operando sinais, já estava subjugando os elementos da natureza a si, estava fazendo coisas tremendas, as multidões já o assediavam. Ele já havia separado seus 12 talmidim, seus 12 discípulos, e certamente muitos ficaram com inveja de Jesus. Inclusive alguns fariseus estavam invejosos de Jesus. E agora eles queriam um motivo para matar Jesus. Eles queriam um motivo. E o versículo 3, mais uma vez, ele diz: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe. Tentando, há uma forma entre tentar, há uma diferença entre tentar e provar, né? Deus, ele nos prova, e Satanás, ele nos tenta. Qual o objetivo da provação? É que a pessoa, ela consiga vencer a provação, para que ela seja graduada, para que ela seja ainda mais abençoada. Amém, queridos? Mas qual é o objetivo da tentação? O objetivo da tentação é fazer com que a pessoa tentada caia, né, peque e se afaste de Deus definitivamente. Então Deus prova, mas ele prova com a expectativa de que passemos na prova e que sejamos aprovados e abençoados. Mas Satanás, ele tenta. E qual é o objetivo? De fazer com que caiamos, nos afastemos de Deus, percamos a nossa comunhão e percamos a salvação. E a Bíblia diz que os fariseus, eles se aproximaram de Jesus, provando ou tentando? Tentando. Eles queriam o quê? Prejudicar Jesus. Satanás já havia entrado nos corações da maioria deles, porque existiam fariseus também que até se converteram a Jesus. E agora eles estavam, dentre outras coisas, cheios de inveja. E eles agora querem o quê? Tentar Jesus, querem fazer perguntas capciosas, maldosas, para encontrarem Jesus em falha, para jogar Jesus contra a lei de Moisés e para condená-lo e matá-lo. Vocês entendem? Amém, amados? Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ou é permitido, Jesus, ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Percebamos que eles não tinham dúvidas sobre o repúdio ou sobre o divórcio. Eles não tinham dúvidas. Eles sabiam que era permitida a carta de divórcio. O divórcio era permitido, porque o próprio Moisés, lá em Deuteronômio 24, versículo 1, a gente vai ler no instante, ele havia feito essa concessão, por causa da dureza dos corações dos judeus, não é, da sua época principalmente. Então a dúvida deles não era se era legal expedir carta de divórcio. A dúvida não era essa, era legal expedir carta de divórcio. A grande questão era em quais motivos, ou em quais circunstâncias um homem pode dar carta de divórcio à sua mulher. Essa era a pergunta. Amém, queridos? Então, assim diz: ele, porém, vou voltar para o versículo 3, a última parte. Eles perguntam: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?
Então, o homem pode divorciar-se de sua mulher, mandá-la embora por qualquer motivo. Nós sabemos que na época de Jesus existiam duas escolas principais, representadas por dois mestres muito afamados. Um era Hilel, outro era Shammai. E o que é que Hilel entendia de Deuteronômio 24:1? Vamos ler Deuteronômio 24:1. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Deuteronômio 24:1. E assim diz a palavra do Senhor: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, essa é uma expressão aqui que dá margem a interpretações diferenciadas. O que significa não achar graça aos seus olhos? E ele continua: por nela achar coisa feia. Em outra tradução diz coisa indecente. O que era necessariamente essa coisa indecente? Não é? O que era? Essa expressão dava margem a várias interpretações. E lhe fará escrito de repúdio, ou a carta de divórcio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Amém, queridos? O que é que acontece aqui? Moisés, não é? Moshá, significa tirado das águas, né? O grande estadista de Israel, não é? Ele, percebendo a degradação moral no meio do povo de Deus e percebendo como o povo hebreu estava vulgarizando a vida conjugal, e as maiores prejudicadas em tudo isso eram as mulheres. Lembremos, eu falei semana passada que as mulheres nessa época eram como que uma mercadoria. Elas eram mercadoria de quem? Do pai. A posteriori, elas eram mercadoria de quem? Do esposo. Quando nascia um menino, havia festa. Quando nascia uma mulher, é só uma mulher. Os judeus olhavam para as mulheres, não é, pelos cantos dos olhos, porque eram como que um ser humano inferior. Os judeus tinham problemas com sangue, e a mulher era na verdade, ou é na verdade, né, um ser humano que sangra todo mês. Alguns judeus oravam da seguinte forma: davam obrigado, Senhor, porque eu não nasci nem prostituta, nem cachorro e nem mulher. Então, quando nascia uma mulher, a nota fiscal dela ficava na mão do pai. Mas quando ela casava, a nota fiscal passava às mãos do futuro esposo. Mas por que estava acontecendo isso entre os hebreus? Por que estava acontecendo isso? Lembremos que eles estavam cativos onde? No Egito. E nós sabemos que os egípcios não tinham o matrimônio em alta conta como os hebreus tinham. Amém, queridos? Então Deus tira o povo do Egito por meio de Moisés. Moisés é o grande estadista. Deus entrega leis civis e religiosas a Moisés para que ele entregasse ao povo. Estamos lendo o livro de Deuteronômio, significa segunda lei. Aqui a gente percebe que há repetição de leis que foram dadas lá no livro de Êxodo. E nessa porção específica do livro de Deuteronômio, há um registro de que Moisés diz o seguinte: olha, vocês, quando vocês acharem coisa indecente nas suas esposas, deem a ela a carta de divórcio. Então a carta de divórcio era comum, amém, queridos? Já existia em outras nações essa cultura da carta do divórcio, e foi absorvida pela cultura hebreia. Os hebreus absorveram. Moisés fez uma concessão, ele concedeu esse documento à nação de Israel, mas principalmente para preservar quem? As mulheres. Porque quando a mulher ela era repudiada simplesmente, repúdio significa mandar embora. Quando a mulher era simplesmente repudiada, ela era mandada embora sem a carta de divórcio. Se ela se casasse com qualquer outro homem, ela estava adulta
e o marido que a expulsara também estava adulterando. Por quê? Porque não houve a quebra jurídica do contrato de casamento. Vocês entendem isso? Então o povo hebreu estava infelizmente envolvido em pecado, estava começando a abraçar o adultério, não é? A abraçar o repúdio. E aí Moisés, pensando nas mulheres, ele concede a carta de divórcio. Já existiam outras nações. E aí, quando o homem mandava a mulher embora sem dar a carta de divórcio, juridicamente eles não estavam desligados, estavam? Não. Então, se eles não estavam desligados juridicamente, estavam separados de fato, mas estavam de direito? Não. Então, como não estavam separados de direito, se ele se envolvesse com outra mulher e ela se envolvesse com outro homem, estavam incorrendo em quê? Em adultério. Adultério significa o quê? Troca, não é? Significa na cama do outro ou na cama da outra. Então, as mulheres eram repudiadas sem a carta de divórcio. Ou elas eram mandadas embora sem a carta de divórcio, ou elas eram mandadas embora com a carta de divórcio. Primeiro elas eram mandadas sem a carta de divórcio. E aí sempre havia o quê? Situações de adultério. Porque não havia o desligamento jurídico da relação. E também quando o homem mandava embora sem dar de divórcio, ele não tinha que devolver o dote. Quer dizer, ele tinha que devolver o dote. Não é? Então, era muito mais fácil dar-lhe embora sem dar carta de divórcio, porque ele não iria perder alguns bens. Mas quando ele mandava embora, dando carta de divórcio, que Moisés criou, essa mulher, de posse da carta de divórcio, ela podia se casar novamente, e ele também podia se casar novamente. Vocês entendem isso, irmãos? Amém, queridos? Então, o povo hebreu saiu do Egito. O povo egípcio não considerava o matrimônio em alta conta como o povo hebreu. Eles, os hebreus, também se tornaram adúlteros, promíscuos. Muitos homens mandavam suas mulheres embora por besteira, não é? Como o próprio Hilel defendia. Hilel interpretava coisa indecente. Se você achar coisa indecente na sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ele interpretava coisa indecente como qualquer coisa. Se a mulher colocasse sal demais na comida, se a mulher queimasse a comida, se a mulher falasse alto demais, se a mulher falasse mal do sogro e da sogra e o marido ouvisse, por qualquer motivo, para Hilel, o homem poderia repudiar a sua mulher, dando-lhe carta de divórcio. Essa era a escola de Hilel. Já a escola de Shammai dizia o quê? Dizia que a carta de divórcio só podia ser dada mediante adultério. Vocês entendem? Só se a mulher adulterasse, o homem poderia o quê? Dar carta de divórcio. E olha que Shammai, a partir desse seu entendimento de Deuteronômio 24:1, elevou grandemente, não é? A ética e o senso de humanidade que deveria e deve existir entre os seres humanos, sobretudo entre marido e mulher. Porque adultério naquela época era punido de que forma? Apedrejamento. Então, para Hilel, por qualquer motivo, o marido podia mandar a mulher embora. Mas para Shammai, ele só podia mandá-la embora se fosse o quê? Adultério. Olha, encontrou adulterando, mate-a. Não, ele fala não, dê a carta de divórcio. Veja como Shammai já tinha um entendimento muito mais amplo da graça do que Hilel. Amém? Quando Jesus é perguntado sobre quais motivos devem levar o homem a conceder a carta de divórcio, porque, como eu falei para você, eles já sabiam que era legal dar carta de divórcio. Eles queriam saber os motivos. Ou seja, Jesus ele está mais para o lado da escola de Hilel ou mais para o lado da escola de Shammai? Deu para entender? O interessante é que Jesus vai surpreender eles quando ele diz: no princípio não era assim. Então, Jesus, ele não fica nem com Shammai, nem com Hilel, nem com Moisés. Ele fica com ele mesmo. Ele fica com Deus, porque o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, quando ele fica com o Deus Pai, que lá em Gênesis diz que o casamento é indissolúvel, ele fica com ele mesmo. E os fariseus não sabiam que estavam conversando com o próprio Deus a quem eles diziam que se viam. Então, é como que Jesus estivesse dizendo assim: olha, a minha opinião sobre casamento é a opinião que eu mesmo dei para Moisés lá atrás.
Não entendiam que Jesus era o próprio Deus, irmãos. Eles não entendiam. Então estava ali Jesus, o próprio Deus encarnado, estavam ali os fariseus, doutores da lei, com uma pergunta maldosa para poder prender e matar Jesus, sobretudo por causa da inveja que tinham de Jesus, por entender que ele não era o Messias, por uma gama de motivos, não é? E a pergunta é: por que motivo a gente pode dar carta de divórcio? E quando a gente vem para cá, para Deuteronômio 24:1, a gente vai entender, não é, por que eles estavam fazendo aquela pergunta. Porque a dúvida toda era a expressão coisa indecente. Então para Hilel podia ser qualquer coisa, para Shammai só adultério. Agora eles querem ouvir a opinião de quem? De Jesus. Só que Jesus ele vai citar o quê? Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24. Vamos aqui para Gênesis 1:27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou macho e fêmea à imagem dele. Nós sabemos que Deus é uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele é três pessoas. E essas três pessoas divinas, elas já se separaram algum dia? Não. Se a Bíblia diz que ele criou macho e fêmea à imagem e semelhança dele, que era três em um de forma indissolúvel, ele estava querendo dizer que marido e mulher deveriam viver uma relação indissolúvel. Que é indissolúvel? Que não se dissolve, sabe? Que não acaba, a não ser por meio da morte ou do arrebatamento. O que é que pode separar o esposo da esposa para Deus? Ou a morte, porque uma pessoa morre, a outra pessoa está livre até para casar novamente, ou então o arrebatamento, porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós seremos arrebatados com corpos espirituais assexuados. No céu não haverá gênero, esse lance de sexo. Então logo a relação marido e mulher será dissolvida, porque em espírito não temos sexo. Amém, queridos? Seremos como os anjos. Vocês já ouviram dizer alguma vez que o anjo engravidou a anja? Já ouviram dizer isso? Então para Deus o casamento só deve ser dissolvido em caso de morte de um dos cônjuges ou em caso de arrebatamento. Amém, queridos? Vamos agora para Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Diz a palavra do Senhor: portanto, deixará o varão, o seu pai, e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos o quê? Uma carne, um só. Alguém em sã consciência decapita o braço só porque acha que o braço porque acha no braço alguma coisa indecente? Alguém decapita o próprio braço, ou a própria perna, ou o próprio pescoço, porque o pescoço está com alguma coisa indecente? Então, se eu me torno um só corpo com a minha esposa, ou as esposas com seus esposos, logo não tem por que haver essa cirurgia, não é? Onde há decapitação. Amém, queridos? E toda vez que não se separam, homem e mulher devem ser como ele. E quando homem e mulher se casam e consumam uma relação com sexo, então ambos se tornam um. E ninguém, de livre e espontânea vontade, em sã consciência, não é, vai decapitar uma parte do corpo só porque acha que aquela parte não é mais interessante. O princípio é esse. Amém, queridos? Então Deus tem uma relação, Deus Pai tem uma relação indissolúvel com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E quando Ele faz macho e fêmea cresçam e multipliquem-se, Ele está dando ao homem o privilégio de ser parecido com a Trindade, no sentido de serem indissolúveis. Amém, queridos? Então, esses são os textos de Gênesis, onde Deus deixa bem claro que casamento deve ser o quê? Indissolúvel. E o texto de Deuteronômio 24:1, Moisés ele conhecia essas passagens de Gênesis. E ele sabia que o casamento deveria ser o quê? Indissolúvel. Mas quando ele concede, quando ele permite a carta de divórcio, como eu falei, ele está querendo
ajudar as mulheres, socialmente falando. Porque quando elas eram embora sem uma carta de divórcio, elas não podiam se casar mais com ninguém. Ou se alguém aceitasse casar com elas, ela estaria em situação de adultério. Entendem isso? Aí Moisés concede a carta de divórcio, porque quando ela recebe a carta de divórcio, ela mente. E se ela não conseguisse se casar, dificilmente as famílias naquela época aceitavam uma mulher divorciada. E como ela não podia voltar para casa dos pais, uma vez que ela tinha que sobreviver de alguma forma. Ela podia sobreviver em algumas épocas respigando, como existia na lei de Moisés, ou existe aqui na lei de Moisés, passagens que dizem o quê? Quando o dono de um campo, não é, ele mandar os seus servos fazerem a colheita, aquilo que porventura ficava para trás o campo pegar, era uma forma de fazer justiça social. Aquilo que ficava pendurado na parte externa da plantação era para os viajantes que passassem e pudessem matar sua fome. E aquilo que ficava do lado de dentro, nos pés, era para pessoas da terra de Israel que passassem por ali, comessem e matassem sua fome. E aquilo que caía no chão era até mesmo para alimentar os animais. Então ela podia respigar, mas ela não podia viver o tempo todo assim, porque não era o tempo todo que estava se colhendo. Vocês entendem isso, irmãos? Amém. Então, como ela não podia fazer isso o tempo todo, qual era a outra alternativa para ela sobreviver? Prostituição. Vocês entendem por que Moisés permitiu que a carta de divórcio, que era da cultura de outros povos pagãos, fosse absorvida pela cultura hebreia? Vocês entendem? Sobretudo por um ato de misericórdia para com quem? As mulheres, que eram observadas como o quê? Uma simples mercadoria. Se tem uma pessoa a quem as mulheres devem agradecer pela liberdade que tem hoje, é a Jesus. Amém, queridos? E o próprio Paulo vai dizer, inspirado em Jesus, que para Deus não há macho nem fêmea. A gente pode ter diferenças anatômicas, não é? Mulher tem seios, o homem não. O homem tem o seu órgão, não é? Reprodutor, a mulher não. Anatomicamente falando, somos diferentes, mas em espírito somos iguais. Amém, amados? E por isso devemos dar honra uns aos outros, porque em espírito somos iguais, né? Você vê gordo ali, né? A pele dele é mais clarinha. Você vê Juraci ali, a pele dele é mais moreninha. Mas se os dois derem as mãos debaixo de uma lâmpada, na sombra vai aparecer quem é o branquinho e quem é o moreninho? Na sombra, como é que vai ser a cor de ambos? A mesma, igual. Em espírito nós somos iguais. Amém, amados? Só a lataria é diferente, só a anatomia, só o recipiente é diferente, mas o conteúdo é igual. Amém, amados? É por isso que o homem tem que honrar a esposa, deve honrar a sua esposa, não achá-la um ser humano inferior, porque ela é tão completa, ou é tão importante para Deus quanto o homem. Na verdade, ambos se completam, né? Marido e mulher. Quando o marido e mulher se casam, eles se completam e se parecem mais com Deus quando os dois estão juntos. Então, vamos voltar aqui para o nosso texto de Mateus. Mateus 19. E aí, versículo 4, né? No versículo 3 ele diz: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Aqui Jesus está citando o que? Gênesis, que eu acabei de ler para vocês. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. O que é que Deus ajuntou? Macho e fêmea. Não é que o que Deus ajuntou é o casamento de um homem e uma mulher crentes. Não tem nada a ver isso. Amém, queridos? Qualquer casal não cristão é macho e fêmea que estão se unindo. Ali é o princípio criado por Deus, a união de macho e fêmea. Foi isso que Deus criou. E é isso que Deus não quer que se separe. O homem cristãos ou não. Amém, queridos? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí eles vão agora para Moisés.
eles fazem a pergunta para Jesus: um homem pode, por que motivo, mandar a mulher embora? Aí Jesus, em vez de ficar com Hilel ou Shammai, ele vai para o Deus Pai. Aí, como eles perceberam que Jesus se saiu, agora eles tocam no nome de Moisés. Mas por que Moisés falou que o homem pode dar carta de divórcio? Aí no versículo 8, né, Jesus diz, eles continuam falando, disse-lhes ele, Jesus disse, né, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. O que é dureza do coração? Vamos supor que uma pessoa está aprendendo com você um assunto de matemática. Você explica uma vez, ela não entende. Você explica 2, 3, 4, 5, 10 vezes, ela continua não entendendo. Essa pessoa está com o quê? Com o coração duro. O entendimento dela não está se abrindo. Deu para entender? Você ensinou o assunto 10 vezes, ela ainda não entendeu, ela está com o coração duro. O entendimento dela ainda não se abriu, ela não conseguiu entender ainda. Quando Jesus fala assim, Moisés só permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, ele está querendo dizer o seguinte: é porque vocês não conseguem compreender que casamento para Deus não é para ser desfeito. Amém, queridos? Agora, existe uma diferença entre o ideal e o real. Se a gente levar essas palavras de Jesus a ferro e fogo, em todas as circunstâncias, em todos os casos, estaremos sendo legalistas. E em muitos casos estaremos, na verdade, estaremos levando aquele casamento a algo que pode ser até trágico, como por exemplo um homicídio, um cônjuge chegar até o ponto de tirar a vida de outro. Então não devemos ser legalistas, devemos compreender que Jesus ensina princípios. As regras são duras e maleáveis, mas os princípios são maleáveis. Amém, amados? Veja que Jesus falou o quê? Jesus deixou 2 ordenanças. A primeira ordenança é o quê? Batismo. E a segunda, a ceia. É uma ordenança, é uma ordem, mas é uma ordem baseada. Mas o próprio Jesus, ele quebrou um desses princípios, que foi o princípio do batismo lá na cruz. Quando ele falou para o ladrão que o ladrão iria para a glória, o ladrão tinha se batizado? Vocês entenderam o que é um princípio? Naquele momento Jesus podia descer da cruz, descer o ladrão na cruz, ir lá no Rio Jordão, batizar o cara, depois subir na cruz novamente, agora falar, agora tu pode morrer. Jesus podia fazer isso? Ali até podia, mas ele fez? Não. Agora, veja o que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas o ladrão foi salvo sem ser batizado. Entendeu o que é princípio? O que a gente tem que entender, irmãos, é que tudo o que Deus faz é para a glória do seu nome. E a glória do nome de Deus está ligada indissociavelmente ao bem-estar do ser humano. Um dos principais objetivos de Deus é a preservação da vida. Quando um casamento está sugando a vida de um dos cônjuges, que ambos, embora não seja a vontade de Deus, fiquem livres para recomeçarem a relação com outra pessoa. Amém, queridos? Mas infelizmente há muitas pessoas que entendem isso e interpretam a ferro e a fogo. E há colegas que recebem casais na sua igreja que estão realmente a ponto de matar um ao outro. E por não compreenderem essa característica maleável dos princípios, eles dizem, não, vocês têm que ficar juntos até o fim. E muitas vezes não chega até ao ponto de tirar a vida do outro. Vocês entendem, irmãos, o que é graça? O que é princípio? Vamos supor que, eu sempre dou esse exemplo, vamos supor que eu estou passeando com som na Getúlio Vargas. Aí tem uma plaquinha enfiada lá em cima do canteiro: não pise na grama. Só que atrás da plaquinha tem, por exemplo, uma cisterna que está aberta sem tampas. Aí de repente meu filho, o som, solta a minha mão e sai correndo pela grama e está indo em direção à cisterna. O que é que eu devo fazer agora? Na placa existe uma lei: não pise na grama, para preservar a vida dos vegetais, porque eles também foram criados por Deus. Só que agora está em jogo ou a vida dos vegetais ou a vida de um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. O que é que eu devo fazer? Não pisar na grama para não prejudicá-la?
e permitir que meu filho caia no buraco e morra, ou eu transgrido aquela lei, aquela orientação para salvar uma vida de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus? Primeira ou segunda alternativa? Segunda alternativa. O que a gente tem que entender é que todas as leis de Deus, todos os princípios divinos visam a preservação da vida. E se você tiver de quebrar algum mandamento exatamente para preservar a vida, esse mandamento deve ser quebrado. Amém, queridos? Vamos supor que você está caminhando em um prédio, lá, né, aquele espaço onde fica a mangueira para poder você apagar incêndio. Aí do lado tem uma machadinha para você quebrar o vidro, e lá dentro tem a mangueira para poder você abrir caso tenha um incêndio. Se eu estou passando por um prédio e não está tendo incêndio nenhum, e eu vou lá, pego aquele martelinho e quebro o vidro, eu estou agindo corretamente ou de forma transgressiva? De forma transgressiva, porque isso é para quebrar se houver incêndio. Se estiver acontecendo incêndio e eu estou vendo ali a mangueira e eu não faço nada, eu estou agindo de forma correta ou transgressiva? Transgressiva. Mas se eu vou lá e quebro e pego a mangueira, eu estou agindo de forma correta ou transgressiva? Correta. O vidro aí é como se fosse a lei de Deus, ou os princípios de Deus. Alguns princípios que Deus nos ensina para a gente observar, às vezes eles devem ser quebrados quando o objetivo é o mesmo inicial de Deus, a preservação da vida. Amém? Por exemplo, a Bíblia diz que a gente não tem que ferir nenhum semelhante nosso, ofender nenhum semelhante nosso. Mas vamos supor que uma pessoa está morrendo sufocada. Aí tem, na verdade, aquela atitude que não sei se são os técnicos, os enfermeiros que fazem, os médicos, que eles pegam uma caneta, tiram a bomba e furam a traqueia da pessoa que está ali sufocada, para que ela possa respirar por meio do tubo da caneta. Se uma pessoa está morrendo, e eu lembro da lei que eu não devo o quê? Ferir o meu próximo, e eu deixo a pessoa morrer, eu agi certo ou eu deveria furar a traqueia para poder ter vida ainda? Vocês entenderam o que é quebrar algumas leis, mas para poder observar o princípio que está por trás da lei? Deu para entender isso, irmãos? Isso é graça. Amém, queridos? Todas as vezes que a gente pega os princípios de Deus e a gente torna esses princípios imaleáveis, eu não posso quebrar em momento nenhum, eu estou me tornando legalista como era o povo de Israel antes de Jesus. Mas sempre que eu quebro um princípio divino, né, para poder observar a vontade de Deus, Deus ele ficará feliz comigo. Amém, amados? É como um ladrão que assaltou uma casa e vem correndo pela rua, e a multidão, a população vem atrás para poder pegar ele e matar. Aí eu pego o meliante e falo: entra aqui na minha casa. Ele entra, se esconda lá atrás. Aí a multidão chega aqui: vem cá, você viu um cara assim. Meu irmão, ele foi por ali. Eu falei a verdade ou eu falei a mentira? Quem é o pai da mentira? Mas nesse momento, a minha mentira, essa minha transgressão, agradou a Deus ou não? Por que agradou a Deus? Porque salvei uma vida. Embora seja um meliante, um marginal, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vocês entenderam o que é graça? Vocês entenderam a diferença entre princípio e regra? Amém, amados? Então, quando alguém se divorciar, não julgue. Se algum pastor se divorciar, não julgue. Se o divórcio foi ilegal aos olhos de Deus, eles vão prestar contas a Deus. Mas quem é você para poder ficar falando da vida de Quelé? Como minha mãe me dizia. O que é que você tem que fazer? Orar. Amém, irmãos? Orar. Porque alguém já falou: quem tem telhado de vidro não jogue pedra no telhado de ninguém. Você nunca sabe como estará seu casamento daqui a um ano, daqui a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos. Há muitos casais que se divorciaram e eles nunca se casaram para se divorciar, não, irmãos. Mas a vida é dinâmica e muitas coisas apontam do caminho que promove alguns divórcios. Eu estava ouvindo um colega pregar pelo YouTube, e ele dizendo que uma jovem procurou ele para conversar com ele e falar: pastor, o meu esposo ele é viciado em pornografia. E ele chegou ao ponto de pedir para eu me deitar com um amigo dele
para ele ficar olhando, porque aquilo daria prazer a ele. Pastor, o que é que eu faço? Inclusive o rapaz é mais novo do que meu esposo, muito bonito. O que é que eu faço? O pastor falou para aquela mulher: olha, minha filha, se você fizer isso que ele está falando, além de adúltera, você vai ser uma prostituta, uma promíscua. O conselho que eu lhe dou é: ore a Deus e confronte o seu esposo. O tempo passou e ela conversou por telefone. Depois que ele pregou o sermão, o tempo estava conversando com algumas pessoas, e uma pessoa o cumprimentou, um homem de 25 anos, se não me engano, falou: pastor, lembra daquela conversa assim, assim, assim? Lembra? Eu sou aquela pessoa. E o pastor perguntou: e aí, o que foi que aconteceu? Ele falou: graças a Deus que ele desistiu da ideia e nós estamos muito bem novamente. Amém, queridos? Mas vamos supor que aquele homem não desistisse da ideia e continuasse obrigando-a a fazer aquilo. Essa mulher, ela não teria o direito de pedir o divórcio, não, povo? Se você tem uma mãe e sabe que seu pai está obrigando sua mãe a fazer isso, se você tem uma irmã e sabe que seu cunhado está... será que você não apoiaria sua mãe ou sua irmã a um divórcio nessas circunstâncias? Deu para entender, irmãos? Você tem uma irmã e seu cunhado é alcoólatra, e ele volta para casa embriagado, ele bate nela, só que vai chegar ao ponto que ele vai matar ela. Ela já fez de tudo. Não é pedir divórcio simplesmente porque eu vou pedir. Não, primeiro a gente tem que lutar pelo casamento, não desistir do cônjuge, orar, jejuar, dar um bom exemplo, se possível recorrer à medicina para ver o que é que o médico pode fazer para ajudar, o que é que o psicólogo pode fazer para ajudar, o que é que o pastor pode fazer para ajudar, com a ajuda de Deus. Mas há pessoas, irmãos, que não vão mudar, nem que Deus queira que elas mudem. Elas são demasiadamente duras. É por isso que o lago de fogo e enxofre existe, por causa dessas pessoas, por causa de Satanás e seus demônios, e consequentemente por causa dessas pessoas que nunca vão querer mudar. Vocês entendem isso, irmãos? Então a palavra do pastor Emerson, baseada na palavra de Deus, é que casamento é indissolúvel. Casamento não foi feito para ser dissolvido. Que a morte ou o arrebatamento separem marido e mulher, e nenhuma outra coisa mais. Só que isso é o ideal. O real é que nem sempre casamentos irão até o fim. Mesmo porque nós não somos ainda seres humanos perfeitos, ainda estamos em construção. E é por causa dessa imperfeição que Moisés chama de dureza de coração, é que a gente não consegue compreender a excelência e a grandeza da relação conjugal. Amém, amados? Só para fechar, já estou encerrando. Versículo 9: eu vos digo, porém, Jesus dizendo, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete o que? Adultério. Prostituição aqui em outras traduções é adultério. O homem que repudiar sua mulher, a não ser por causa de adultério, comete também o que? Adultério. Veja que Jesus elevou o nível da orientação. O que Jesus falou foi o seguinte: olha, só se divorcia em caso de adultério. Também existiam outras orientações das tradições rabínicas. Por exemplo, se um marido obrigasse uma mulher a não levar a lei de Moisés, ela tinha inclusive o apoio do sinédrio para se divorciar dele. Por exemplo, se o marido contraísse uma doença como a lepra, ela tinha o apoio do sinédrio para se divorciar dele, porque ele tinha uma doença terrível. Se o marido, por exemplo, de couro, tinha que ter contato com fezes, o próprio sinédrio a apoiava para o divórcio. Vocês entendem que não é só o que está nos textos que nós temos? A própria lei judaica dizia que haviam esses outros exemplos de possibilidade do divórcio. A própria mulher também podia solicitar o divórcio se o marido abusasse de uma virgem.
Podia. A própria mulher podia solicitar o divórcio se depois de, se eu não me engano, 10 anos de casamento, ele não gerasse nenhum filho, se ele fosse impotente. Aí no caso o estéril era ele, não era ela. Ela podia depois de 10 anos. Por quê? Porque se ele não gerasse filhos, eles não teriam se casado para cumprir o mandamento de Deus, que era o quê? Multiplicar-se. Vocês estão vendo quantas exceções existiam na lei hebreia, israelita, judaica? E que as passagens bíblicas não contemplam? Deu para entender? Vamos lá. Depois que Jesus responde para eles que, na opinião dele, a coisa tinha que ser como no início, divórcio de jeito nenhum, é um pouco mais maleável, mas por causa da dureza do coração de vocês, a minha opinião, diferente da de Moisés, é que você solicite dê o divórcio só se ela adulterar. Aí Jesus concorda com Shammai, que em vez de tratar o adultério com apedrejamento, trataria com carta de divórcio. Aí depois que ele fala isso, ele eleva, o tom do discurso. Versículo 10: disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, não convém casar. Quem falou isso aqui não foram os fariseus. Quem falou isso aqui foram os discípulos de Jesus. O fariseu ali, que já havia se tornado discípulo de Jesus sem que ninguém soubesse, também se isso aqui. Mas os discípulos, dá de entender que eram os discípulos mais próximos. Eles disseram: bem, se a orientação do Senhor é essa, o marido só se divorciar em caso de adultério, não rola nem um apedrejamentozinho, então é melhor a gente ficar solteiro. Vocês entendem isso, irmãos? Eles acharam o discurso de Jesus muito duro. E há um comentarista, há um estudioso da palavra de Deus que diz que a ética cristã só pode ser observada pelos cristãos. Uma pessoa que não é genuinamente convertida, ela não suporta se submeter aos princípios ensinados por Deus. Você entende isso? Há pessoas que se dizem cristãs, mas elas não conseguem se submeter aos ensinamentos de Jesus. Essa pessoa tem que repensar a sua conversão. Porque as pessoas genuinamente convertidas, apesar de não serem perfeitas, elas sim, elas buscam se submeter aos princípios de Cristo. No versículo 11, já finalizando, ele, porém, lhes disse, Jesus, nem todos podem receber esta palavra. Ou seja, essa palavra de que só deve se divorciar em caso de adultério da mulher. Mas só aqueles a quem foi concedido. Jesus está se referindo a quê? Só mesmo as pessoas que têm Deus, que era o caso dos judeus, que aqui a igreja ainda não havia sido inaugurada, A igreja só foi inaugurada depois que ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Então a igreja aqui ainda não existia. Então, quando ele fala assim, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Em relação ao povo judeu, só aqueles que realmente tinham um compromisso com Deus. Em relação à igreja, as pessoas que se convertem ao Espírito Santo têm poder dado por Deus para obedecer o que Ele espera de nós. Amém, queridos? Versículo 12: porque há eunucos que a mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que o receba. Por que é que Jesus estava falando de divórcio e consequentemente ele já fala de eunuco? Segundo os estudiosos, a ideia de Jesus aqui, ao falar dos eunucos, era a seguinte: em primeiro lugar, vamos entender o que era um eunuco. Quem era o eunuco? Era um homem o quê? Impossibilitado de reproduzir. Certo? Aí por isso que ele vai dizer, há homens que nascem eunucos, nascem sem capacidade de reprodução. A gente sabe que existem mulheres que nascem com a genitália masculina e homens que nascem com a genitália feminina. Qual é o nome que se dá a isso? São pessoas o quê? Hermafroditas. Um homem que é homem, não tem útero, nem nada, é homem, mas tem uma genitália feminina, ele pode reproduzir? Pode ou não pode? Não. Então ele nasceu o quê? Eunuco. Agora, ele falou que há homens que se fazem eunucos. Há homens que não reproduzem,
porque eles escolheram isso. Por exemplo, os padres, quando o homem ele quer ser um padre, ele pode se casar? Sim ou não? Não. Então eles se fizeram o quê? Eunucos por causa do voto de castidade. Jesus completa dizendo: mas há homens que foram feitos eunucos por outros homens. Por exemplo, os reis, sobretudo na época de Jesus, eles tinham a sua esposa, mas eles tinham as concubinas no harém. O harém era, na verdade, o compartimento do palácio onde ficavam as outras mulheres com quem o rei se deitava. E geralmente os homens que tinham contato com as mulheres do rei, eles eram castrados, exatamente para não brincarem com as mulheres do rei. Então há homens que nascem eunucos, há homens que se fazem eunucos e há homens que são feitos eunucos por outros homens. Então, quando Cristo ele fala que há homens que se fazem eunucos, ou seja, há homens que se abstêm do prazer sexual, por exemplo, por causa de sua missão. Ele está querendo pegar como modelo, por exemplo, abrir mão de um prazer que todo ser humano, não é, naturalmente se sente atraído a ter, mas eles abrem mão desse prazer por causa de algo que lhe é superior. O que é que Cristo está querendo dizer? Todo hebreu, todo israelita, todo judeu que de fato ama a Deus, tem compromisso com Ele, vai ouvir isso que eu falei sobre o casamento e vai absorver, por mais que seja duro. Toda pessoa no futuro que fizer parte da minha igreja, que se converteu de verdade, que recebeu o Espírito Santo, vai conseguir se submeter a isso numa boa, apesar de ser difícil. Mas a pessoa que não tem compromisso com Deus, uma pessoa que não se converteu, realmente ela não vai conseguir se submeter, porque só tendo o Espírito Santo de Deus para se submeter aos princípios ensinados por Ele. Amém, queridos? É por isso que a gente tem que pregar a palavra de Deus com simplicidade e com clareza. Porque quando a pessoa disser assim: olha, eu quero entregar na minha vida por compreender a palavra, não por superstição ou por emocionalismo. Hoje nós temos um evangelho que é pregado aí de forma fantástica, fantasiosa, e as pessoas estão, entre aspas, se convencendo, mas não se convertendo, engrossando as orelhas dos que se dizem cristãos, mas não tiveram uma nova mudança de vida. É por isso que a gente tem que pregar com simplicidade, com clareza, para que as conversões genuínas, a fim de que não tenhamos dentro das igrejas pessoas que são supostamente cristãs. É melhor ter uma comunidade com poucas pessoas genuinamente convertidas do que ter uma comunidade de pessoas que são extremamente viciadas no sermão baseado em autoajuda que o pai de todos os cultos. É melhor ter uma comunidade menos pessoas, mas pessoas que de fato são convertidas, do que uma comunidade lotada de pessoas que só estão congregando ali pelo interesse que tem nas coisas que Jesus pode dar, e não por ter interesse no próprio Jesus. Deu para entender, amados? Aqui, esta palavra de hoje, tá? Querendo Deus, próxima quinta, se for da vontade de Deus, Jesus abençoa as crianças, não é? E a gente vai aí estudar mais esta porção. Mas em suma, esta é a palavra. Casamento para Deus é indissociável. Casamento para Jesus é indissociável. Certo? Só em caso de adultério, Jesus abre essa concessão aí para o homem da carta de divórcio. Mas devemos entender que estamos vivendo em um período de tempo que não somos perfeitos. E que o ideal é diferente do real. Em circunstâncias, o divórcio sim vai ser legítimo, independente de ser por causa de adultério. E eu já dei alguns exemplos de quando ele pode acontecer. Amém? Que não sejamos legalistas, que sejamos discípulos da graça, e que ao testemunharmos o divórcio de alguém, que não julguemos, porque você não estava na pele da pessoa para saber por que ela exigiu o divórcio, não é? Porque você não sabe o que ela sofreu para poder chegar ao ponto do divórcio. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora em nome de Jesus. Deus abençoe a todos também, Jesus.